ela faz tudo sempre igual e sacode às 6 horas da manhã. E sorri um sorriso todo alto e me beija com a boca de orelha. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar, essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar e me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar, meio-dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida pra levar e me calo com a boca de feijão. 6 da tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca pra beijar e me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz que eu não me afastar, meia-noite ela jura eterno amor e me aperta pra eu quase sufocar e me morde com a boca de pavor. Todo dia ela faz tudo sempre igual e sacode às 6 horas da manhã e sorri um sorriso. Olá, boa tarde! Hoje começamos com Chico Buarque, né? Aniversariante da semana. E essa música, Cotidiano. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Para falar do número 4. Estou muito feliz. Bom, a gente está chegando junto com o inverno está chegando neste momento, meio-dia, né? Por volta de meio-dia. O sol está entrando em Câncer neste momento, que é o signo maternal, do acolhimento. Enfim, nesse clima. Espero que a gente possa se aquecer um pouquinho, aquecer os corações. Embora o número 4 não seja um número quente, não sei se vocês lembram daquelas propriedades quente, frio, seco e úmido. Deixa eu colocar aqui os óculos. O número 4 ele é frio. O quente é mais agitado. O frio é mais... não é da ação, ele é da reação, né? Ele atua conforme a iniciativa do outro. E o número 4, então... ele é seco, né? E não é úmido. O úmido é mais flexível, o seco é mais rigoroso e rígido. Bem, antes de começar a falar do número 4, tem duas coisinhas sobre a semana passada que eu queria comentar. Primeiro me perguntaram sobre numerologia para os cachorros e os animais, né? E eu fiquei de pensar, procurar, refletir, pesquisar, porque eu lembrei que eu tive uma professora que já tinha feito algum comentário a respeito, mas não me lembrava exatamente qual. E eu, pensando nisso, assim, o que eu queria dizer para vocês é que eu acho que a numerologia, que é para nós humanos, né, para as pessoas, ela faz a gente se relacionar com tudo, em função dos números ali vigentes em determinados ciclos, em determinadas áreas. Então eu acho que a tua relação com o seu animal também pode estar presente nisso. Por exemplo, se você está no momento 6. Aliás, eu lembro quando a gente falou de ano pessoal, teve uma pessoa aqui, que é a Marcela, minha amiga, que estava no ano pessoal 6 e tendo que cuidar da gatinha, do filho dela, porque estava doente. Então, o ciclo 6 traz essa coisa do cuidado, né? O ciclo 3 traz a coisa do brincar, da descontração. Então, eu acho que você pode, na sua relação com os seus animais, exercer essa potência também, né? De todos os números. Ou seja, a numerologia é para você, mas você aplica em tudo, inclusive na sua relação com os seus animais de estimação. Eu acho que esse seria o caminho, né, para a gente pensar numa relação entre a gente e os bichos e os números. Outra coisa também, que na quarta-feira passada a gente falou dos números kármicos, né? 13, 14, 16 e 19. E eu falei das coisas que acontecem, assim, das chamadas consequências ou reflexos
de quem tem essas lições kármicas, ou melhor, esses desafios kármicos, né? Lição kármica é uma outra coisa no mapa, tá? É a ausência de determinados números. E que não são esses 4 kármicos, vai de 1 a 9. Então, assim, e quando eu falei do número kármico 19, eu falei daquela coisa do desequilíbrio, que eu tendo mais para o 1, para agressividade, ou tendo mais para o 9, para uma passividade também exagerada. Mas eu não falei de uma coisa importante, que é a questão da consequência. O 19 existe, assim, isso não é para todo mundo, não é sempre, tá? Mas tem essa coisa também de não ter no passado, né, assumido as consequências, não ter sido responsabilizado pelos seus atos. Por exemplo, o cara cometeu um crime, mas não foi para a cadeia, um outro foi no lugar dele, sabe? Essa coisa de não pagar pelo que fez. Então, tem uma tendência, era isso que eu queria comentar, de quem tem esse número kármico 19, ele não pode vacilar. Ele não pode vacilar, porque se vacilar, ele vai se dar mal. Por exemplo, você sabe assim, brincadeiras de criança, todo mundo vai lá, toca a campainha do vizinho e sai correndo. O vizinho não descobre. Na hora que o vizinho fica ali e abre a porta, ele pega a pessoa. Então, quando 19 vai tocar a campainha, ele é pego, entendeu? Então, assim, tem isso, porque talvez, né, a justificativa cíclica e kármica seria que, como ele não pagou pelas coisas que fez em outras vidas, nessa ele vai pagar. Então, você que tem o número kármico 19, é melhor andar bem direitinho, tá? Porque não vai ficar camuflado nada de errado que você fizer. É isso. Bom, aqui vamos então falar sobre o número 4. 4, vamos lembrar que, assim, primeiro a gente tinha a unidade, que é um 1, né? Aí depois o 2, que trouxe ali os contrastes, e o 3, que trouxe a criação, aquela criação assim, desmedida, né? Tudo posso criar. E o 4, ele chega para colocar ordem nas coisas, né? Para organizar essa criação. Ele simboliza a materialização das ideias. Ele coloca as coisas nos seus lugares, ele te dá as bases e as estruturas. Então, ele faz, né, o momento 4 é o momento de arregaçar as mangas, não ficar apenas nas ideias, mas colocar as coisas em prática. E para me conectar com o número 4, eu fiz o meu roteirinho aqui. Então, eu vou seguindo aqui. A figura geométrica é o quadrado, né? E ela representa tanto a base, o alicerce para a construção de uma casa, quanto os limites também. Os limites, as paredes, a segurança, as regras. O 4, ele gosta de tudo muito bem estabelecido. Ele precisa de tudo muito bem estabelecido para que ele possa ali crescer. Ele precisa que a casa dele esteja bem arrumadinha, ele precisa encontrar as coisas no seu devido lugar. Eu estou indo assim para os exemplos práticos, né? Ele precisa entender as normas, as leis e seguir tudo aquilo mesmo, sabe? Ele não vai viajar, pelo contrário, ele vai colocar o pé no chão. A realidade é essa, vamos lidar com a realidade, né? Então, assim, o foco do número 4 é o mundo material. Ele tem muita consciência das regras que estão ali, né, de como é que se faz a coisa. Ele é o cara que segue o manual de instrução, lê o manual de instrução antes de sair ligando os equipamentos, né? Ele prefere soluções simples e que, de fato, tenham comprovação de que funcionem, né? Ele não vai testar uma coisa nova, ele não vai para uma aventura diferente, ele vai naquilo que ele sabe que vai dar certo. Essa é a tendência do 4. Ele não gosta de correr risco, não gosta de aventura, é tradicionalista, é conservador,
é muito comprometido, ele é um número de comprometimento, de dedicação, de lealdade. Geralmente são pessoas bastante leais, fiéis, né? Ótimos amigos, assim, porque se eles estão dentro, eles se dedicam bastante, sabe? E são incansáveis quando têm um objetivo, né? Prestam atenção em tudo que é preciso fazer, enfim, nos detalhes. Nossa, gente, estou um frio danado aqui. Bom, assim, e as relações, isso eu achei bem interessante, elas são mais pautadas, digamos, na letra do compromisso da lei do que nas intuições. Por exemplo, ele pode estar numa situação, ele se comprometeu a fazer uma coisa, mas ele já não está curtindo, sabe? Ele já quer sair fora, mas ele vai ficar ali naquele compromisso. Esse é o número que tem dificuldade de pedir um divórcio, de sair de uma relação, porque ele se comprometeu. Ele ficou noivo, então ele acha que ele vai casar, né? Aí tem que ser um negócio muito forte para ele desfazer os compromissos, tá? O número 4. E aí, tem uma coisa, né? Eu já falei disso aqui algumas vezes, principalmente quando o 4 vem do 13, né? Essas pessoas que são 4, elas acham que elas precisam trabalhar muito mais do que as outras até ver o resultado. O 4, ele tem esse desafio na vida que é de aprender a seguir os planejamentos, aprender a ter paciência, aprender a perseverar, aprender a não desistir, aprender a cuidar dos detalhes, sabe? Aprender a construir a coisa com segurança. E como eu falei da base da estrutura, o resultado é que quando a coisa se concretiza, ela se concretiza em bases sólidas. Então o 4 não pode desistir, não deve desistir, ele deve insistir e construir e concretizar, né? A sua realização, o seu objetivo, porque pode ser que demore, mas que vai ficar bem feito, vai. O 4 é muito bom para fazer as coisas bem atento a todos os detalhes, né? Então, o que é importante para o 4, se você tem o destino 4, vamos lembrar, destino é o somatório de todo dia, mês e ano que você nasceu, de todos os algarismos, ou se você tem 4 numa posição importante, ou se você nasceu num dia 4 de qualquer mês, porque o dia do nascimento te dá as ferramentas, né? Se você nasceu num dia 4 e é meio disperso, procure atentar para os detalhes, tenha paciência, desenvolva essas características, porque elas vão te levar ao sucesso em qualquer área que você esteja atuando. Mas assim, esse 4, ele tem que ter essa consciência de que ele precisa desse aprendizado, ele precisa cuidar de todos os detalhes, né? E não desistir mesmo, e levar adiante até que se realize o que ele deseja. Porque senão ele pode ficar meio de saco cheio, sabe? Como eu sempre falo aqui, tudo tem um lado positivo e o lado que não é tão positivo, né? Se o 4 não consegue adquirir essa consciência de que ele precisa cuidar dos detalhes, ele precisa desenvolver a paciência, ele precisa desenvolver a persistência, o planejamento, ele precisa se organizar. Se ele pensa, pô, eu tô tão organizado, eu tô aqui há tanto tempo nisso, não tá dando certo, vou chutar o balde, aí ferrou. Porque aí essa capacidade de concretização do 4 não se manifesta, muito pelo contrário. Aí ele vai procrastinar, ele vai desistir e não vai materializar nada. Então, entende? Um número que é da materialização. O 3 é das ideias, o 4 veio materializar. Oi, querida, que bom que você tá aqui. Beijo. O 4 veio para materializar. Mas se ele não tiver consciência de que ele vai precisar desenvolver a paciência, a persistência, enfim, andar devagarinho, ele pode acabar não exercendo
a virtude e o papel dele aqui, né, no mundo, que é de colocar as coisas em ordem mesmo. Então, assim, diante das dificuldades, o 4 em equilíbrio, ele trabalha com mais esforço, com mais afinco. Eles são muito bons para avaliar, para gerir, para cuidar dos orçamentos, porque eles são ótimos para poupar recursos, para fazer gastar só o necessário, para fazer aquilo ali otimizar. Kátia, não sei se você tem alguma coisa aí no 4. Destino 4, ou dia de nascimento, enfim, qualquer outra coisa importante no seu mapa, mas eu estou falando aqui das características do número 4, né, e que se refletem nas pessoas que têm o 4 em pontos chaves, mas que todos nós devemos aprender também com eles algumas coisas. Eu, então, que sou uma dispersa danada, enfim, é bom a gente, né, pegar um pouquinho aí dessa persistência do 4 para concretizar as coisas, né? Paciência, a gente tem que ter, cuidar das bases. Quando eu falo de estrutura, não é só a estrutura material, não. A estrutura emocional, a estrutura física, a estrutura mental, sabe? A estrutura espiritual, você ter a sua fé, você estar em bases sólidas. Gente, nesse mundo, se a gente não está em bases sólidas, fica muito difícil. Se a gente não acreditar que existe uma coisa maior, se a gente não acreditar que a gente pode ser feliz. Inclusive, tem uma coisa também, o 4, ele tem essa obstinação por trabalhar, por fazer, e às vezes até esquece que é preciso relaxar, é preciso o lazer, é preciso um tempo para também a mente, né, espairecer um pouco. Tudo isso ajuda a ter uma estrutura firme e forte para seguir adiante. Principalmente o 4. Se a ação vai ser longa, até concretizar, se ele vai ficar ali anos por um objetivo, aí mesmo que ele não pode ir sempre no mesmo ritmo, né? Ele tem que dar uma relaxada, ele tem que cuidar da mente, tem que cuidar da saúde. Cuidar da sua estrutura física também é uma coisa que o 4 nos ensina, né? Nos alerta. A gente não pode viver só o Deus dará, só ali nas ideias, só ali, sabe? A gente tem que ter uma estrutura bem firmada. A gente tem que firmar de verdade os nossos pés, né? Os nossos passos e os nossos caminhos. Eu já saí do roteiro e é isso que me faz às vezes esquecer de falar algumas coisas. Deixa eu voltar para cá. Bom, enfim, eu já tinha dito aqui que eles são muito bons para avaliar, né, para gerenciar. É muito bom ter um 4 trabalhando com a gente, né, na equipe, ajudando a gente, alertando, participando ali, ajudando a organizar, gerenciando. Se tem uma loja, contrata o 4 para ser um gerente, vai ser um ótimo gerente. Enfim, e quando ele está em harmonia, esse número 4, ele é aquele governante que sabe manter tudo ali em ordem e compartilha a responsabilidade com os súditos, tá? Sem o autoritarismo. Ele quer fazer, né, a coisa fluir ali, ele sabe deixar tudo muito bem organizado. Mas quando ele está em desarmonia, aí ele já vive no tempo, né? Parou ali no tempo passado, preso em limitações que ele mesmo criou. Então, as regras e as leis... vamos dar exemplo da lei de trânsito. Para que serve a lei do trânsito? Para que você possa dirigir numa boa, respeitar o pedestre, o outro também possa dirigir numa boa. Então é melhor que todo mundo cumpra as leis. As leis, elas fazem as coisas fluírem bem. Mas quando você fica assim muito preso nessas limitações, não no caso do trânsito, tá? Mas quando você não consegue enxergar nada fora da caixinha, por exemplo, o sinal tá fechado, né? Mas tem uma ambulância ali querendo passar, então você dá uma encostadinha ali, se não tem um pedestre passando ali, você dá uma encostadinha ali na pista, para que a ambulância possa passar e socorrer alguém, entendeu? Essa flexibilidade, muitas vezes o número 4 não tem.
Falta o 4 um pouquinho de flexibilidade, um pouquinho de versatilidade. Às vezes ele não consegue, a mente fica ali muito obcecada naquilo, ele não consegue abrir, expandir o pensamento. É muito difícil para ele pensar fora da caixinha. Esse é um fato. Então, assim, isso pode trazer uma visão bem estreita, pode, sabe assim, não saber lidar com mudanças, o que hoje em dia é uma coisa muito complicada, né? A gente precisa aprender a se adaptar às novas situações. O 4 tem essa dificuldade. Eu sempre falo que o 4 tem que pegar um pouquinho de coisa emprestada do 5 e o 5 um pouquinho do 4. Né? Porque o 5 já tem uma dificuldade da estabilidade, né? Ele está sempre querendo mudar. E já o 4 tem dificuldade com mudança. Então, assim, número 4 tem aquelas características que são primordiais para a realização, mas ele precisa também saber dosar, ter um pouco de flexibilidade. Eu costumo associar ao bambu, porque o bambu ele é rígido, né? Ele está ali firme, mas ele é flexível quando necessário, ele consegue se curvar. Então, é melhor ser bambu do que ser rocha, né? É uma rocha, é firme realmente, mas ele precisa desenvolver um pouco de flexibilidade para que aí sim ele veja resultados um pouco mais rápido, para que ele consiga olhar por outro ângulo. O 4 tem muita dificuldade de olhar por outros ângulos. Ele é aquela pessoa que chega para trabalhar, todo dia tem que estar ali o caderno, o computador naquele lugar. Quando mudam de lugar, ele não sabe o que fazer, ele fica perdido, desorientado. Então a gente não pode ser assim, né? Ninguém pode ser assim. Enfim. E tem mais, né? O 4 ele pode ter algumas explosões, porque é terra, né? É um número de elemento terra, né? Não sei se eu disse isso antes, assim como o 8, mas o 4 ele é muito rígido. O 8 tem um pouco mais de flexibilidade. Então, assim como a Terra que está ali, quietinha, de vez em quando tem um terremoto, o 4 de vez em quando tem umas explosões também, né? Porque é muita sobrecarga, gente. Tem uma tendência aí a desenvolver ansiedade, né? Desenvolver até toque também, a desenvolver, sabe, essas coisas que a pessoa fica ali compulsivo, né, obsessivo, paranoico, muito focado né, no que precisa dar certo, sem ter essa consciência de que ele precisa caminhar até lá, sabe? E às vezes ele tem dificuldade de perceber o que está faltando fazer, né? Então, esse estresse pode dar, assim, um rompante. Por isso que é bom dar uma equilibrada, viu? Quem é número 4 tem que dar uma equilibrada, tem que dar uma relaxada, respira e se prepara para caminhar um pouco mais, né? Então, aqui, o que o 4 pode ensinar para a gente? Isso é muito legal. Uma coisa que eu estou procurando descobrir também é o prazer da responsabilidade dosada, tá? E de viver cada etapa do seu desenvolvimento. Mesmo aquelas atividades que a gente acha chata pra caramba, elas podem te dar prazer, porque elas estão vinculadas a um objetivo maior. Então, a gente valorizar essas pequenas coisas é muito importante. E começar a curtir tudo isso também. É incrível, mas é possível. Pra gente que não é 4, é uma coisa até impensável. Ai, não gosto disso, isso é chato. Mas, gente, o chato é necessário também, né? Quando você começa a gostar do chato, ele nem fica tão chato assim. Então, isso é uma coisa que todos nós podemos aprender com o número 4. Outra coisa que a gente pode aprender com o número 4 é ter paciência, é ter perseverança, é ter planejamento, ter organização para alcançar o seu objetivo. O que eu quero? Eu quero aquilo. Então como é que eu vou chegar lá? Planejar e executar, né? Planejar e executar. E outra, ter um plano B, tá? Ter um plano C. O 4, às vezes, ele tem dificuldade, porque ele só vê uma forma de realizar
aquela coisa. Então, 4, vamos pensar em outra forma, porque se você não combinou com os caras, sabe aquilo? Você não pode garantir que vai dar aquele resultado, né? Então você tem que pensar, eu vou ali, se a pessoa me disser sim, tudo bem, se a pessoa me disser não, então eu vou ter que ter um outro caminho. E às vezes, aquele não ali acaba com 4, não pode ser assim, né? Então é preciso ter plano B, C, D. Eu sei que para o 4 é muito difícil, porque o 4 só tem o plano A, mas, né, nunca é tarde, a gente está aqui para quê? Para, né, pensar de outras formas. A gente se conhece as nossas tendências, mas a gente pode pegar, se passar hoje eu vou ser 5, eu sou 4, mas hoje eu vou ser 3, pronto, depois você é 4 na sua essência, nunca vai deixar de ser, mas você pode ir aqui e ali brincando, experimentar as outras coisas, né? Enfim, uma outra coisa que o 4 pode nos ensinar é prestar atenção nos detalhes, né? Porque o 4 ele é muito detalhista, nada passa despercebido, e a gente muitas vezes, né, tem tendência a deixar tudo, né, como tá, depois a coisa se ajeita, e às vezes não é bem assim. O 4 é muito cuidadoso, e a gente todos nós deveríamos ter muita atenção e muito cuidado com as coisas que são importantes pra gente, né? E uma outra coisa também que eu coloquei aqui, que é de você manter apenas o que você utiliza. Nada de ser acumulador, né? Nada de ter coisas inúteis ao seu redor. O que não serve para você, não serve para você, sai daí, não precisa disso. Mas você manter apenas o que tem utilidade. Por quê? O 4 dá uma utilidade para tudo. Tudo tem que servir para alguma coisa. Tem uma utilidade. Se não tem uma utilidade, não serve, entendeu? Nada de ter coisa que não funciona. Se não funciona, tá ali para quê, né? Enfim. E aí eu coloquei umas perguntinhas para a gente ver até que ponto a gente está se relacionando bem com a vibração do número 4. Por exemplo, será que eu estou conseguindo organizar a minha própria vida? Ou será que eu estou querendo controlar a vida dos outros? Né? Será que eu me fecho às experiências novas por medo do desconhecido? Porque esse medo não pode nos travar, né? Eu acho que a gente tem que estar aberto ao novo, medindo os riscos, né? Mas se aventurando no novo. A tendência do 4 é não se abrir para o novo, é ficar naquilo que ele já conhece. Todo dia ela faz tudo sempre igual, todo dia comer a mesma comida, viajar para o mesmo lugar, fazer sempre o mesmo passeio, usar a mesma roupa. Aliás, o 4 ele é muito tradicional em tudo, em se vestir, nas músicas que ouve, em tudo. Ele não é muito a favor de novidade, não. Ele acha que o time que está ganhando não tem nada que mexer, né? Está ganhando para ele, enfim. Outra questão, será que você fica se protegendo constantemente e com isso atrasa o seu crescimento e a sua evolução? Porque às vezes você não evolui, né? Porque você não quer sair daquele lugar. Então, será que você, por medo ou do desconhecido, ou por... às vezes o 4 não quer nem fazer novos amigos, gente. O 4 é satisfeito com os amigos que ele tem. E tudo bem, né? Mas assim, poxa, dá chance para conhecer novas pessoas, para aumentar o teu círculo. Quem sabe você vai encontrar uma pessoa bacana também, sabe? Que se dá novas oportunidades, expandir o seu círculo de amigos, expandir a sua turma, né? Sei lá, fazer um novo curso e ali encontrar novas pessoas. 4 não é muito disso, mas a gente pode ser. O 4 pode ser. E nós todos podemos ser também. Será que a gente não está muito fechadinho nesse quadrado? Nossa. E será que a gente não está sobrecarregado de responsabilidades inúteis e de responsabilidades desnecessárias? Kátia, isso acontece com você? Eu estou tentando me livrar de algumas, viu? Tudo que pode viver sem mim, vai viver sem mim. Chega.
Eu tenho que cuidar do que eu tenho que cuidar, só. Então, essa é uma questão. Será que você não está se sobrecarregando, fazendo o papel do outro? Eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso também. Essas são algumas questões que o 4 traz para a gente refletir. Vamos nos cuidar direitinho. Nos cuidar direitinho. Eu também, Kátia. Mas isso é também para mim. Por isso que eu gosto de vir aqui, gente. Para eu vir aqui, eu tenho que refletir também. E ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo. A gente tem que estar o tempo inteiro vigiando, né? Orar e vigiar. A gente tem que estar o tempo inteiro, né? Pensando e refletindo, assim. Exatamente. Ser um pouco mais livre, né? Sair um pouco desses limites, porque eles são importantes para a gente colocar o pé no chão. Mas é só com a nossa base que a gente pode fazer, né? Expandir, dar um passo, dar outro passo, dar um passo, dar outro passo, enfim. Então, a palavra de sempre, a palavra-chave é o equilíbrio mesmo, né? E não é fácil de conseguir, sair da caixinha, exatamente, Kátia. Bom, o número 4 como motivação, quando ele aparece no mapa, a motivação é o somatório da vibração das vogais do nome completo de nascimento, de registro. Quem tem essa motivação 4, ela quer manter a ordem, ela quer uma rotina, ela quer uma vida muito segura e muito estável. Ela gosta de rotina, ela não gosta de nada que fuja daquilo que é conhecido, que é familiar. Ela fica muito insegura quando o negócio não sai do jeito que ela quer, não sabe lidar com o imprevisto. A felicidade mesmo dela está na estabilidade. E aí, claro, construir a sua respeitabilidade, né? Obter o seu reconhecimento profissional, reconhecimento da família, né? Muitas vezes, essas mamães número 4 são assim, aquelas que cuidam de tudo, do filho, tudo bem organizadinho. E às vezes, gente, o reconhecimento não vem, não só para o 4, para todo mundo, né? O 6 também, super amoroso. A gente está falando hoje entra o signo de Câncer, né, que é um signo de água, enfim. Enfim, às vezes o reconhecimento não vem. Então, nunca é bom esperar demais do outro, viu? Mas, assim, a motivação 4 que ele quer é promover a paz, a ordem e a organização para todo mundo. As pessoas que têm a impressão 4, o número de impressão é a soma das consoantes do seu nome de registro. Esse número de impressão, ele é um número que ele pode, assim, a primeira impressão que a pessoa tem é a impressão que a gente passa. Mas isso pode mudar com o tempo, porque às vezes a impressão que a gente passa não é aquilo que a gente é. Às vezes você, conhecendo melhor a pessoa, tem uma outra impressão dela, né? Mas a primeira impressão que o número 4 transmite é de ser uma pessoa honesta, confiável. E geralmente o número 4 é muito honesto, muito confiável. É aquela pessoa que você pode chamar para trabalhar numa boa. Oi, Eliana, que bom que você está aqui. A impressão que o número 4 transmite é de muita ética, né? São pessoas éticas e responsáveis, postura séria, enfim, eu já disse que são as pessoas bem, né, tradicionais. Você vê uma pessoa 4, ela nunca vai estar assim com cabelo vermelho e azul, não vai. Ela vai estar ali toda organizadinha, muito clássica, é isso que eu quero dizer. A vida vai mudando a gente, Kátia, vai mesmo, vai mesmo. E que bom, né, Kátia? Que bom. Que a gente está aqui para mudar, né? A ideia, o conceito da numerologia, eu falei isso já quando eu falei sobre astrologia e numerologia, né? De Pitágoras, o negócio da evolução da vida. A ideia é que, como é que é aquela frase? Esqueci a frase, mas a ideia é que a gente entra na vida de um jeito e deve sair melhor do que entrou. A evolução é a lei da vida. Essa é a frase de Pitágoras. A evolução é a lei da vida.
porque a gente entra de um jeito e vai vivendo os ciclos e tudo isso. E quando a gente sair, a gente tem que ter evoluído. Se não evoluiu, é porque alguma coisa ali não deu muito certo. Eliana se identifica com 4. Ah, que bacana, Eliana. Muito correta, organizada, enfim. Mas ela tem um lado louquinha também, né? Isso aqui é bom, né? Porque dá uma contrabalançada aí nesse 4. Porque o 4 é todo dia, ela faz tudo sempre igual mesmo. E a expressão 4... Então, aí vamos voltar. Na expressão é sempre bom lembrar que você é uma coisa, mas você precisa aprender a ser aquilo que você já é, em essência. Então, a pessoa que tem uma expressão 4, ela tem como lição o quê? Aceitar, desenvolver a paciência, não desistir dos objetivos dela, desenvolver a capacidade realizadora que ela tem muita. Mas para isso ela vai ter que desenvolver a perseverança, a organização e o planejamento, entendeu? Ou seja, ela se expressa dessa forma. Para ela realizar as coisas, ela precisa desenvolver essas habilidades, desenvolver a paciência, respeitar os limites. Aí, respeitar os limites que a vida impõe e respeitar os seus próprios limites também. Sabe? Até aqui eu vou. Oi, tia. Estamos no final, tia. Depois você ouve do começo. Estou falando do número 4. Da pessoa que tem expressão 4, né? A expressão é um número muito forte. É como ela atua na vida. Então, essa pessoa do número 4 está aí para concretizar. E para aprender a concretizar bem, direito, em bases firmes, ela vai aprender a desenvolver a paciência, ela vai ter que desenvolver a perseverança, vai ter que ser organizada para poder cumprir essa etapa. Tem uma palavra que combina muito com o número 4, Eliana, que é resiliência, que é aquela capacidade de você resistir às adversidades sem reclamar e manter o seu foco. Então, eu acho que isso já resumiu o número 4 assim, resiliência. Porque resiliência faz vencer, entendeu? Então, às vezes as pessoas de número 4 reclamam um pouquinho, pô, eu tenho que trabalhar pra caramba, sabe? Mas não reclame não, que bom que você tem que trabalhar, resiliência, porque a coisa vai dar certo, porque o 4 ele tem que ter as bases muito firmes, muito bem ali estabelecidas para a coisa poder funcionar. E ele tem que aprender a fazer isso, né? Ele nasceu com esse destino, mas ele vai ter que aprender a cumprir o seu destino, ou seja, ele vai ter que desenvolver a paciência, ele vai ter que desenvolver o planejamento. Só o que não está no 4, que é bom ele aprender a ter um pouquinho de flexibilidade, sabe? Ter um pouquinho de, assim, de malemolência, da coisa de ser o bambu, ele tá firme, mas ele é flexível. Eu acho que isso vai ajudar demais o 4 a potencializar toda a força que ele tem, capacidade de realização. Quem está vivendo um ciclo 4, que é aquele, ou está num ano pessoal 4, num mês 4, num dia 4, um momento 4, cara, você vai ter que trabalhar muito. O momento 4 é o momento de trabalhar para não ver resultado agora, para ver resultado no futuro. É o momento de você se organizar, é o momento de você manter o pé no chão, de controlar, de economizar grana para poder gastar depois, né? Poder investir no que virá depois. É o momento de você cuidar das suas estruturas, cuidar da sua saúde, cuidar da sua saúde mental, cuidar da sua saúde espiritual, fortalecer a sua fé. Eu já disse isso aqui, teve gente que chegou depois, então vou repetir porque também é importante. Essa estrutura do 4 é uma estrutura também mental, também espiritual, uma estrutura emocional. Tá firme, cuidar de si para poder se desenvolver. Então é muito importante você estar em bases assim, saber o que você quer na vida, né? E se sentir pertencente a esse mundo, sabe? Se sentir pertencente, se sentir assim firme nos seus propósitos. Isso é muito importante
para que você, né, alcance os seus objetivos. Isso é importante para todo mundo, mas o 4, sem essa estrutura, não vai não. Porque tem gente que até vai de qualquer jeito, vai ali cambaleando, mas vai. Só que o 4 não vai cambaleando, ele só vai se ele estiver realmente muito firme. Por isso ele vai, né, mais fundo, eu acho. Então é isso. E não esquecer que o descanso também é importante, tá? Que assim, o 4 meio obstinadinho por trabalhar, né? Mas ele também tem que saber que ele tem que ter os momentos dele de descanso. Alguma questão? Sebastião, você tá aí? Olha que coisa boa. Acho que eu falei, gente, sobre o número 4. Eu tô aqui pegando as cartinhas que elas estavam desembaralhadas, estavam embaralhadas, né, fora de ordem. Tudo certo, Kátia, Eliana, Tia Nilza, com o número 4? Vocês gostam desse número, gente? Tem gente que fala que tem implicância com o número 4. A gente não deve ter implicância com número nenhum, gente, porque todos eles são importantes, né? Pode faltar nenhum. Quando falta, faz uma falta danada. Então a gente tem que aprender a desenvolver os atributos dele. A gente tem que... que bom. Eu tô aprendendo a gostar, Eliana. Eu tô aprendendo a gostar da disciplina, sabe? Porque sem disciplina é impossível. Sem organização não se vai a lugar nenhum, né? E quando a gente começa a sentir prazer nisso, é muito bacana. Kátia. Bom, eu vou tirar um númerozinho pra gente se inspirar, tá? Durante a semana. Vamos ver aqui. Número 6. Olha. Número 6. Já saiu antes. Eu não vou fazer um post sobre o número 6, porque eu já fiz antes. A não ser que surja alguma coisa muito original. Mas o número 6 é um número de elemento água, né? Eu falei no começo que hoje o Sol entrou em Câncer. Nesse inverno, a gente está vivendo o inverno e está vivendo já o período de Câncer. Se não me engano, Sebastião é canceriano também. Que é esse signo das águas e do acolhimento, né? Da conciliação, da proteção à família, enfim. E esse número é um número para a gente se conectar essa semana, tá? Vou ver se eu falo alguma coisa sobre ele ou no Instagram ou então na lista de transmissão. Tem uma lista de transmissão do WhatsApp, né, que as coisas estão, e eu mando algumas coisinhas de vez em quando. O número 6 é um número super importante. Eu acho, inclusive, gente, que o 6 com o 4, o 6 dá o 4 às vezes fica precisando de alguém que o acolha, sabe? Precisando de um carinho, precisando de... Porque o 4, coitado, ele tem que trabalhar tanto, meu Deus do céu. Ele tem que insistir, né? Muitas vezes aparenta ser um ser teimoso, sabe? Oi, Kátia. Um beijo, querida. Muito obrigada. Sua presença é sempre luminosa demais. Depois você vê, assim, desde o começo, que inclusive eu deixei uns lembretes do que eu esqueci de falar na semana passada, sobre número kármico, tá? Beijos. Então, assim, eu sempre tento encontrar uma relação, né, com o número sorteado, com o tema do qual eu falei. Então, eu acho que o 6, você que é 4, Eliana, nossa, e tá num momento tão, né, tão sensível aí com a tua família. Então, assim, o 6 é um número bom para essa cura, viu? É o número do acolhimento, da união. Procura se ligar nesse número também. E aí, como é que a gente se liga no número 6? Principal forma de ligação com 4, com 6 ou com qualquer número, quer dizer, né, que seja principal, mas eu acho que é a mais fácil. É a mais fácil da gente estabelecer uma conexão aqui.
é de se ligar nesses horários, por exemplo. Esse é um exercício simples. Ah, eu vou fazer uma atividade às 6, eu vou me reunir com a minha família às 6, sabe? Eu vou escolher 6, não sei o quê. Ou eu vou às 4 eu vou fazer exercício físico, que é uma coisa que, né, que você tem que ter disciplina para fazer sempre. Quer dizer, algumas pessoas não precisam, eu preciso ter disciplina, porque naturalmente não vou. Então escolhe às 4, que aquilo ali te ajuda a te dar uma disciplina, entendeu? Vamos escolhendo essas pequenas formas da gente se conectar com os nossos números, né? Bom, é isso. Eu fico por aqui, tá? Falei do 4. Semana que vem estou pensando em falar sobre o mapa numerológico mesmo, tudo que tem, as principais posições, por que é importante a gente conhecer o nosso mapa numerológico, como é que ele pode nos ajudar, tá bom? Acho que vai ser esse o tema, mas eu confirmo para vocês, tá? E eu aguardo vocês na próxima quarta-feira, ao meio-dia. Esse foi o episódio 9 hoje. Então a gente está na metade da série, porque vamos até o 18, tá bom? A gente já tá na metade. Olha, a Eliana é 6. Como você nasceu no dia 24, então você tem a ferramenta do 6 aí para lidar, para exercer o seu 4. Isso é muito bacana, hein? Essa boa combinação para você. Acho que hoje foi para você, Leandro. Você hoje é uma homenageada do dia, porque falei de 4 e tirei 6. É você. Um beijo. Beijo, gente. Muito obrigada. E até quarta que vem ao meio-dia aqui em mais um Fala Número. Hoje foi o 8º, já vamos partir para a segunda metade. Então aí nessa segunda metade eu quero pegar mais umas coisas, umas posições. Eu não sei ainda do que vou falar, mas enfim. A gente está avançando, isso que é importante. Beijos, beijos. Tchau, tchau.